Muito boa noite, salve, salve! Bem-vindos a mais um episódio aqui do Café com Ferri. Eu sou o Felipe Corleta, co-host desse programa aqui. Queria convidá-los todos a curtir o nosso canal aqui, se inscrever, compartilhar esse vídeo com os amigos, especialmente você que tá com cara de velho, tá com a saúde, com uma barriga de cadela, você que tá com a saúde complicada hoje. Assiste esse episódio aqui, que vai ser muito legal. A gente vai discutir muito sobre saúde, sobre longevidade, sobre tantas outras coisas, sobre empreendedorismo. Vai ser muito legal. Queria começar, antes de trazer aqui o Ferri, o nosso convidado, falando dos nossos patrocinadores, Minerva Foods. Um abraço para Minerva Foods. Churrasquinho da Minerva Foods é sempre especial. XTB, a gente usa a plataforma X-Station aqui para analisar todos os ativos no mundo, para analisar mercados internacionais em tempo real. Muito legal. Tem um link aqui na descrição se tu quer saber mais sobre a XTB. E Adapta.org, empresa brasileira de inteligência artificial, que te dá o ChatGPT de graça e todas as outras modelos de inteligência artificial ao preço menor do que se você fosse assinar só um deles. Então, muito bacana o trabalho que os caras estão fazendo. Já são nossos parceiros aqui de longa data no podcast. Um abraço para todo mundo da Adapta.org. Rafael Ferri, bem-vindo. Muito boa noite. Hoje é um episódio excelente aqui. Nós vamos falar sobre longevidade com alguém que entende muito de longevidade e também de negócios, né? Então, esse combo fez com que a gente convidasse uma pessoa especialista em longevidade e empreendedorismo aqui, Flávio Passos, o homem que criou a Pura Vida, vendeu a Pura Vida para a Nestlé e está aqui hoje para falar sobre longevidade, mais de longevidade do que de negócios. Queria agradecer demais a nossa querida audiência do podcast que mais cresce no Brasil. Ainda não o maior, mas de longe o melhor. Cada episódio uma aula. Flávio Passos, bem-vindo. Eu começo perguntando como viver mais e melhor. Bem-vindo. Esse é o segredo que centenas de bilhões de dólares buscam encontrar nessa resposta. E é uma resposta multifacetada, não tem um único truque, um único segredo, uma cápsula mágica. Tem várias coisas que compõem um estilo de vida, porque longevidade tem a ver com estilo de vida. É uma colheita de como você vive ao longo dos anos. Não é uma pílula mágica de rejuvenescimento. Pode ser que algum dia a gente chegue nisso. Eu tenho estudado tecnologias de célula-tronco que de fato revertem mecanismos de envelhecimento já em curso, já implementados, coisas muito interessantes. O futuro a gente não sabe o que vem por aí, com inteligência artificial e todas as descobertas. Mas hoje o que nós sabemos é que longevidade é principalmente a somatória de como você vive. Como você se alimenta em primeiro lugar, porque a alimentação é a matéria-prima da saúde. O seu corpo precisa, a ciência apontou, 47 nutrientes como essenciais, aqueles que a saúde precisa todos os dias, não podem faltar para que a complexa bioquímica do corpo possa executar a plenitude das suas funções. Desde ter um metabolismo saudável, que por sua vez significa uma imunidade eficiente, até ter os neurotransmissores que te permitem aprender, focar o seu pensamento, relaxar quando necessário. Cada uma das funções do corpo depende de várias matérias-primas diferentes. Nosso corpo tem uma fisiologia muito complexa. E a gente deveria obter isso simplesmente a partir da nutrição, mas o que os estudos e estatísticas mostram hoje em dia é que a grande maioria da população fica muito aquém da ingestão da matéria-prima essencial que deveria. Só 3 nutrientes dos 47 essenciais são entregues em doses suficientes ou até excessivas, que são água, carboidrato e gordura. De proteína para todas as vitaminas, minerais, ômega 3 e tantos outros, a grande maioria da população, 70% alguns, 90% outros nutrientes, apresenta deficiência. Dos níveis mais baixos, não estamos falando aqui dos níveis de excelência, é o que a gente busca, né? Você não quer sobreviver com um salário mínimo, você quer sobreviver com uma renda que te permita viver com excelência. Seu corpo tem a mesma lógica. Quando você dá para ele doses generosas de todos os nutrientes que ele precisa e requer, ele floresce, ele prospera dia após dia, e compounding effects, efeitos cumulativos, cada vez mais. Então, a nutrição é essa ciência de adubação constante. Ela é a matéria-prima da saúde, e eu diria que é o ponto de partida, porque ela facilita todo o resto. Dormir bem é difícil quando estão faltando nutrientes. Ter energia para praticar
atividade física, até mesmo aproveitar o esforço e se regenerar criando força, tendões mais robustos, músculo e etc. Tudo isso depende de nutrição. Então, se você está deficiente em nutrientes e quer mudar outros aspectos do seu estilo de vida, vai ser mais difícil. Até mesmo para você mudar a sua dieta, no sentido de deixar de comer coisas que você vai aprendendo que não fazem bem para você, ou comer menos, deixar para de vez em quando essas coisas que você aprende que não fazem bem para você, frituras, por exemplo, todo mundo sabe que não faz bem, refrigerantes, isso é ponto pacífico. Fica tudo muito mais facilitado quando o seu corpo está nutricionalmente próspero, né? Todas as lacunas, todas as necessidades são atendidas. E a partir da nutrição não tem sido possível, de acordo com as estatísticas. Por isso, a suplementação é um dos pilares da longevidade. Você garantir que dia após dia, semana após semana, ano após ano, seu corpo tenha toda a nutrição que ele precisa para constituir cérebro, tendões, pele, células, tudo. Neurotransmissores, tudo depende de nutrição. Por isso que é o ponto de partida. Quando você pensa em longevidade, você tem que pensar em nutrição. Mas primeiro, antes de pensar em tirar aquilo que não te faz bem, pense em acrescentar, enriquecer. E isso ninguém faz melhor do que os suplementos. Okay? Esse é o papel do suplemento. Garantir para o ser humano que ele tenha doses ideais de cada uma das moléculas que ele precisa, dia após dia. De preferência sem que ele tenha que depender de escolhas nutricionais, porque naturalmente hoje as pessoas não estão conseguindo, do jeito que elas comem, obter tudo que elas precisam. Então, esse é um pilar. Existem outros. O sono seria o segundo pilar. O sono é tido como a fonte da juventude. A qualidade de como dormimos, o ambiente onde nós dormimos, ele ser escuro, é muito benéfico para o corpo conseguir entrar nas camadas mais profundas e regenerativas do sono. Muitas coisas acontecem quando a gente dorme. Uma troca de fluido cerebral completa, quase que uma troca de óleo. Se fosse um carro, seria uma troca de óleo. Mas também síntese de hormônios, reciclagem de proteínas antigas que podiam se acumular e criar enrijecimento, né? Quando a gente fala de envelhecimento, a gente também pensa em enrijecimento. A gente vai ficando duro, calcificado, vai perdendo mobilidade. Então, longevidade também busca o oposto. E isso tem a ver também com sono de qualidade, mas também com atividades físicas, que seria o próximo pilar, que não só fortalecem a musculatura, um tecido muito nobre que influencia positivamente todo o metabolismo, né? Não é só uma questão de estética você trabalhar a sua musculatura na academia, você está otimizando a sua saúde de inúmeras maneiras e garantindo um plano de aposentadoria seguro quando você cria um estoque muscular nos seus anos de juventude, onde ainda é mais fácil fazer isso. Depois ainda é possível, mas fica cada vez mais difícil depois que você passa ali dos 35, no caso do homem, por exemplo, mulher um pouco mais tarde, construir massa muscular. E depois de uma certa idade, você entra em declínio, você começa a perder essa massa e você vai ficando sarcopênico se você não tem a nutrição adequada. Menos de 50% da população consome os níveis mínimos de proteína que seriam necessários. Mínimos. Não estou falando dos ideais, que seriam o dobro dos níveis mínimos. Quando você vai para o ideal, a gente está falando de menos de 18%. Então, a gente vive uma carência nutricional muito profunda. E isso impacta todos os outros esforços, né? Por isso que eu sempre digo, a nutrição é o primeiro passo. E aí você tem outras coisas que compõem, né, como a sua proximidade com a natureza, você seguir ciclos circadianos, acordar cedo com o sol, ir comer não tão tarde, deixar o seu corpo descansar já com a digestão feita, né? No Brasil a gente tem um hábito de jantar muito tarde. A gente aprende culturalmente, sai para jantar às 8, 8h30, 9 horas chega no jantar. Eu aprendi em alguns outros países a cultura de jantar quando o sol está se pondo, não mais tarde que isso. Porque aí o corpo tem o tempo de digerir toda a comida e quando você vai se deitar para dormir, o aparelho gástrico já está numa fase de repouso, de assimilação, mais calma. E isso perturba o sono quando está acontecendo, quando você janta muito tarde. Perturba a sua capacidade de aproveitar o sono, de sintetizar certos hormônios, como o hormônio de crescimento, que é um dos promotores da longevidade, porque você comeu muito tarde, porque você comeu um doce à noite, cortou, a insulina cortou a cadeia de produção hormonal que precisaria estar acontecendo naquele horário. Então, quando você analisa só um ou outro fator, fica muito difícil você dizer qual que é o segredo da longevidade, até porque além de todos esses fatores fisiológicos individuais, a ciência também mostra que a sua rede de relacionamentos, a profundidade dos laços que você tem,
a importância que você tem na sua comunidade, o sentimento de ser útil, de pertencer, isso também afeta muito profundidade, afeta muito profundamente as estatísticas de longevidade. Os países mais longevos são países que têm a cultura de relacionamento e comunidade muito forte. As pessoas se ajudam, as pessoas se conhecem, as pessoas jogam cartas, elas têm um propósito quando estão mais velhas. Isso é muito importante. Gente, nosso convidado de hoje aqui é o Flávio Passos, fundador da Pura Vida, referência em nutrição funcional e longevidade no Brasil. Ele superou problemas de saúde na juventude, mergulhou em estudos sobre alimentação saudável, transformou sua vida e a de milhares de outras pessoas. Ele une ciência e sabedoria e compartilha conhecimento por meio de cursos, palestras e projetos. Hoje a gente vai falar então sobre saúde, propósito e bem-estar. Bem-vindo ao podcast, Flávio. Muito obrigado a todos, obrigado pelo convite. Sabe, eu sou muito agradecido ao Ferri, porque por duas boas situações que aconteceram na minha vida. Uma delas, a primeiríssima vez que eu decidi me aventurar no mercado de ações, bolsa, foi, não me lembro, 2019, pouco antes do Covid, que eu comecei a pesquisar, eu encontrei o Ferri na internet, eu vi a explicação dele de um case sobre, na época, Via Varejo. E como que aquilo estava muito barato, que aconteceu um turnaround, que ia mudar o CEO e toda a equipe de gestão, e ele tinha muita propriedade na forma como explanou, aquilo fez sentido para mim intuitivamente, eu fui lá e fiz uma compra grande daquilo. Meus analistas falaram, Flávio, você tá maluco, essa ação perigosa. Eu falei, não, eu tô sentindo que isso aqui tá legal. Intuitivamente, eu sou uma pessoa movida à intuição, first and foremost, que é intuição primeiro, análise em segundo plano. Se a intuição diz acima da análise, eu sigo a intuição. E aí, eu segurei, vi a ação que na época eu comprei a 4,20, crescendo. Meus analistas começaram a me ligar, Flávio, já deu bastante lucro, pode vender, tá ótimo, isso aí não vai dar certo. Quando chegou em 14,50, eu tive uma sinalização do Ferri que era um bom momento de realizar, eu fiz isso e foi um grande ganho. Então, sou muito agradecido por isso. Né? De fato, rendeu um bom apartamento. Muito obrigado. De nada. E o segundo... Aos que perderam dinheiro, vocês veem que bolsa é assim mesmo, perde e ganha. O negócio é saber a hora de entrar e a hora de sair, né? É fácil, barbada. Moleza. Molezinha. Jogo simples. E a segunda ocasião foi ainda mais importante para mim. Eu estava visitando meu pai, que na época estava lidando com hemodiálises frequentes, porque ele perdeu a função renal. Ele hoje tem 72 anos. Estava visitando ele em Belo Horizonte. E ele já vinha de uma sequência de 3 anos de hemodiálise e aquilo estava destruindo a saúde dele, consumindo toda a massa muscular. Ele começou a ter uma necrose no braço, o braço dele começou a ficar literalmente preto. E eu fiquei muito preocupado quando eu vi ele. Eu olhei para ele, me deu uma indignação profunda. Eu falei, não é possível, tem que ter alguma coisa que eu possa fazer em relação a isso. E na hora, na minha cabeça, a intuição, pum, jogou o rosto do Rafael Ferri. Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falei, bom, peguei meu telefone e liguei pro Rafael. Ferri, a situação é essa. Ele falou, tá, ouvi, me dá 5 minutos. Desliguei, 5 minutos depois me liga diretor da Prevent Senior. Como ele se chama mesmo? Você lembra? Pedro. Oi, Flávio, tudo bem? Rafael Ferri me explicou aqui o seu caso. Felizmente tem uma ótima notícia. Acabou de chegar na sua cidade uma tecnologia de uma nova forma de filtrar o sangue sem tirar tantos nutrientes, uma nova forma de hemodiálise, a clínica chama Nefrostar. E isso devolve a qualidade de vida para o paciente, devolve anos de vida, maravilhoso. Acabou de abrir, já está aqui o contato. Na mesma semana, meu pai começou a fazer o procedimento lá. E 1 mês depois, ele era outra pessoa, massa muscular voltando, voltou a sorrir, voltou à vida. Então, assim, ele ganhou tempo para receber o transplante, agora está ótimo, está feliz, está empreendendo aos 72 anos. E o Ferri foi essa ponte, com essa grande ajuda que salvou a vida do meu pai. Então, muito obrigado. Viu só, gente? Viu só? Nossa, de mercado financeiro que a gente vive. Vamos pro Fábio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma coisa que eu faço frequentemente, eu não sei se funciona, mas tu pode esclarecer melhor para nós. Eu nem tava na pauta aqui, mas acabou de me vir isso à cabeça. Claro. Jejum intermitente, funciona ou não funciona?
Cara, eu... Eu comecei, eu tô tomando Mounjaro, tá? Pra Sim, controlar a ansiedade alimentar. sim. A dose mínima de 15 em 15 dias e tal. E eu tô comendo menos. Isso tá me fazendo muito melhor. Muito bem, né? Muito. Tô comendo bem menos e, cara, é maravilhoso comer menos. É maravilhoso comer menos. Você trouxe um ponto real para todos. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Sobre jejum intermitente, se funciona ou não. E sobre comer menos. Uhum. Também é econômico. Uhum. De tempo, inclusive. De tempo e dinheiro. Interessante você tocar nesse tópico, porque muito antes de internet, eu pesquiso nutrição há 29 anos. E jejum intermitente, já fiz várias propostas, desde modelos como um que eu adoto há muitos anos e que é muito natural para mim, que é começar a me alimentar a partir do meio-dia. Super natural para mim não tomar café da manhã. Eu sou um bom cliente nos hotéis, nunca gasto o café da manhã. Não é natural para mim, eu não tenho fome de manhã desde criança. Então, para mim, é uma coisa que eu não faço esforço. Eu sei que tem pessoas que sentem fome de manhã, então a estratégia aí pode mudar. Talvez não jantar, no caso dessas pessoas. É possível. Tem vários modelos, várias modalidades de jejum. Isso, de fato, é uma ferramenta que pode ser muito útil e transformadora para muitas pessoas. Eu já fiz jejuns bem extensos, de muitos dias. O meu mais longo foi de 33 dias só com água. Uma época que não foi por saúde, foi uma busca de sentido, uma busca espiritual, sentido da vida. Mas para mostrar que se dá para viver 33 dias só bebendo água, não estou recomendando isso, é totalmente possível você comer menos, né? Você não precisa de 3 lautas refeições por dia todos os dias, isso sobrecarrega o nosso aparato digestivo. Evolucionariamente falando, o acesso à comida era muito restrito, a natureza restringia o acesso à comida. E o nosso domínio da natureza, dos processos de industrialização, refino e concentração de nutrientes, fez com que calorias que antes eram escassas se tornassem extremamente baratas e multidecoradas de camadas de sabores, cheiros, embalagens, perfumes, onde que nos são ofertadas o tempo todo na forma de coisas muito atraentes. Então fica difícil resistir à tentação do excesso das calorias, a menos que você use algum recurso. O recurso mais comum de hoje em dia é uma injeção. Um GLP-1, um análogo, tem vários. E eu gosto assim, da tecnologia dos peptídeos como um todo. Tem muitas coisas promissoras, tem muitos peptídeos muito mais avançados do que esses que o público conhece hoje. Então, assim, muitas revoluções podem vir deste reino. Mas esses métodos tradicionais que basicamente paralisam o aparato digestivo e removem a fome, eles têm colaterais severos, como a própria literatura já demonstra, que não são pequenos e têm uma incidência relativamente alta. Eles funcionam enquanto você está tomando, ou seja, quando você para, toda a compulsão volta, porque você não mexeu em nada da raiz da estrutura. E eles causam a chamada, o rosto de Ozempic, que é um reflexo da desnutrição, onde a pessoa comeu muito menos, mas não atendeu às suas necessidades nutricionais, ok? É um starving, você está subnutrindo, que é um lugar negativo na perda de peso. Você não quer perder peso consumindo o seu nobre tecido de massa muscular, por exemplo. E se você não consome proteína suficiente, você vai perder. Você vai perder, porque o corpo precisa de proteína não é só para o músculo, é para outras coisas, para pensar, para dormir, para relaxar, para defecar, para bater o coração. Então, ele vai tirando do seu estoque muscular. Por isso que a gente tem que sempre nutrir esse estoque todos os dias. Até porque é difícil construir, né? Dá trabalho, tem que levantar peso, não é uma coisa assim que você passa na loja e enche o tanque de músculo, né? Então, essas tecnologias da indústria farmacêutica de forçar a redução do apetite, para mim elas ainda não vão no cerne do problema, que é sempre subnutrição. Por quê? Nosso corpo é dotado, no aparelho digestivo, de receptores inteligentes, neurônios. Vocês já devem ter ouvido falar disso. O segundo cérebro do corpo é o intestino, porque tem metade da quantidade de neurônio que tem no cérebro tem no intestino. Segundo cérebro desconhecido. Ele tem sensores que detectam o que você está ingerindo. Quando ele detecta que ingeriu tudo o que precisa,
Ele envia um sinal para o cérebro que produz hormônios, as glândulas lá dentro produzem hormônios de saciedade. Ou seja, a ânsia por comer, a compulsão por comer desaparece no instante em que a necessidade do corpo é preenchida. Proteína é o maior sacietógeno que existe. Se você simplesmente aumenta a quantidade de proteína nas refeições, você vai comer menos, porque você vai estar mais saciado. Se você ainda garante as vitaminas, os minerais, o ômega 3 e as outras coisas que o corpo também precisa, você vai naturalmente viver o estilo de vida do Mounjaro, do Ozempic, sem precisar da injeção, que é o meu estilo. Hoje eu como uma vez por dia. Não comida, refeição, sentar para comer. É como eu me sinto melhor. Eu faço uma refeição no final do dia. Ao longo do dia eu como frutas, eventualmente um suco, tomo extratos proteicos e suplementos que garantem o meu aporte. Muito leve, algumas bebidas, não me toma tempo, não me custa esforço e me deixa profundamente satisfeito e saciado, sem vontade de comer, o que você já mesmo reconheceu. É extremamente prático do ponto de vista do tempo, da economia, de tudo que a gente economiza. Mas para a saúde e para a longevidade é fantástico, porque nada gasta mais energia e gera mais resíduo metabólico para o corpo limpar do que a digestão de uma refeição. É estressante, gera radicais livres, o corpo tem que interagir esse estresse. Digerir não é tão simples, é um processo alquímico complexo. A gente precisa fazer. Mas se você está o tempo todo digerindo, se você come o tempo todo, se você come muito, se você sobrecarrega, faz grandes refeições até o seu estômago entuchar e o corpo tem que fazer um grande esforço, tudo isso desgasta, cansa, envelhece, toma energia cognitiva. Já foi numa grande refeição de Natal, feijoada, comeu bastante e ficou... A única coisa que você conseguia pensar em fazer era deitar no sofá, talvez assistir alguma coisa e, se possível, dormir. É porque a energia está sendo sequestrada para dar conta de todo aquele processo digestivo complexo. Quando não tem a digestão, sobra para a mente, sobra para viver mais e melhor. Quanto menos você come, desde que você se nutra bem, mais você vive. Isso a ciência aponta, não só em humanos. Se tem uma coisa que tem evidência científica de extensão de longevidade, é restrição calórica. Restrição calórica. Desde uma bactéria, até um rato, até um leão, até um humano, aqueles que têm a sua caloria restrita vivem mais. Por quê? Porque digerir desgasta, envelhece. O que é contra-intuitivo numa sociedade que desenvolveu muitas das suas relações em torno de comida, concorda? Então, você vai encontrar com os parentes em torno de uma mesa para comer e celebrar, e aí você tem fartura, porque afinal de contas, um almoço de negócio, um café da manhã de negócios, é comida, 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 comida. Lá no Rio Grande do Sul é churrasco para todo lado. E churrasco é das melhores coisas, né? Quanto mais proteica a sua alimentação, e até porque alimentos proteicos são termogênicos no sentido de que você gasta mais energia para digeri-los do que você conseguiria estocar. Você não consegue engordar comendo carne, por exemplo. É impossível. A saciedade chega muito antes do ponto, em primeiro lugar. E em segundo, você gasta mais energia para digerir um alimento proteico do que ele de fato te dá. Diferente de um carboidrato, que é uma boa fonte concentrada de energia, e de uma gordura, que também são. Você tem que enxergar carboidrato e gordura como fonte de energia. E aí você tem que dosar, porque de menos você pode faltar energia cognitiva ou até muscular, se você come de menos. E se você come demais, aquilo vai ser estocado primeiro na forma de gordura, mas depois começa a vazar na forma de metabólitos que criam problemas, resistência insulínica, gordura no fígado, gordura que vai se acumulando entre os órgãos. E algo tão comum, um cenário tão comum que afeta, dependendo do país, 50%, 60%, 70% da população. A maioria das pessoas. Você vai hoje numa praia, totalmente diferente dos anos 70, a maioria das pessoas está com sobrepeso. Pode olhar, qualquer praia. São Paulo, litoral de São Paulo, litoral do Rio, Pernambuco, pode ir. É diferente, compara com uma foto dos anos 70, põe lado a lado, mesma praia. As pessoas tiveram seu perfil transformado. Por quê? Os especialistas têm pesquisado, têm tentado descobrir. E a resposta coletiva para isso é: o ser humano está comendo calorias demais e ingerindo nutrientes de menos. Ponto. Quais tu acha que são os suplementos ou os nutrientes que precisam ser suplementados porque as pessoas não conseguem obter isso na média, né? Lógico que tem diferenças de local, de cultura, de hábito alimentar, Sim. mas quais são os suplementos assim que, pô,
uma Isso lista aqui, dos top 5. se todo mundo na média Top tomasse, 3. ia ser, Top 3. Tá. seriam mais saudáveis. É difícil elencar, porque, de novo, imagina, para fazer um prédio, você tem uma receita de elementos. Você vai precisar de concreto, ferro, fios, tubulação, são vários elementos, né? Para fazer um corpo humano é a mesma coisa, só que são nutrientes. Então, falar assim, pô, quais são os mais importantes? Vamos, então, por ordem de relevância / escassez estatística, tá? Eu sempre acho que o mais importante a se prestar atenção em qualquer cenário é proteína. Por quê? Proteína vem de proteios, que no grego significa o mais importante. Tá? Por quê? Os cientistas alemães que descobriram a proteína e o papel que ela tem no organismo, papel estrutural, que as pessoas pensam em proteína acham que é só músculo. Eles escolheram essa palavra para que as pessoas se lembrassem de organizar as suas refeições em torno da proteína, que deve ser o protagonista. Proteios, aquilo que vem primeiro. Então, se você começa as suas refeições com uma boa porção de proteína e qualquer outra coisa é complemento, arroz, massa, batata, o que você quiser, se é uma parte menor, você tem uma refeição equilibrada. Eu quero perder peso. Diminua a quantidade de energia. O que é energia? Todas essas coisas que eu citei. Fonte de amido, fonte de gordura. Tá? Aumente legumes e verduras que têm volume e fibra que dão saciedade. Proteína mais fibra igual a saciedade. Se você ainda soma vitaminas e minerais, etc. Mas proteína é o mais importante. Ponto 1. Suplemente, escolha uma fonte de proteína que o seu corpo consegue absorver. Pode ser whey, pode ser colágeno, pode ser alguma proteína vegetal. Tem várias. Pode ser peito de frango. Pode ser peito de frango, pode ser ovo, pode ser carne, pode ser feijão. Você escolhe, mas coma mais proteína. Busque acima de 1,5 grama de proteína por quilo de peso corporal por dia. Acima disso. Não tem que ser exato, não é uma religião, mas é uma boa meta. Se você tem metas mais ambiciosas, como, por exemplo, perder peso, quero emagrecer rápido, tem uma meta para mim, eu quero ganhar musculatura, você pode tentar ir um pouco além, mirar ali os 2 gramas por dia. Mas a verdade é que a saciedade não te deixa muito além disso, entendeu? Proteína é muito seguro, porque ela é sacietógena. Então, ultrapassar no consumo de proteína é praticamente impossível. Muito difícil. Né? Mesmo que você ultrapasse, você teria que consumir doses altíssimas de suplemento proteico para, de alguma forma, sobrecarregar o seu corpo. Então, é seguro para criança, para idoso, que são os que mais precisam de um suplemento proteico, porque o aparato digestivo deles está menos eficiente em quebrar carne, ovo, essas coisas, em quebrar aquilo em microaminoácido, para depois distribuir pelo sangue, para depois o corpo reconstituir. Então, a gente entregando uma proteína pronta, quebrada, um extrato de aminoácidos para uma pessoa idosa, você facilita muito que ela não perca massa muscular, porque ela não está conseguindo digerir e absorver. Então, a solução para a sarcopenia é, em primeiro lugar, um suplemento proteico de qualidade. Dentre outras coisas. Está com compulsão alimentar? Antes de pensar em injeção, pense em proteína. Okay? Proteína coloca em primeiro lugar. Essa é uma dica. Se a população entendesse isso, a saúde pública ia melhorar drasticamente. Organize cada refeição em torno de proteína. Cada refeição pergunte, onde está a proteína aqui? Ela é protagonista? Se não, ajuste a quantidade, deixa ela mais protagonista, aumenta a proteína. E aí até, depois você pode complementar os suplementos, mas Sim. a questão da proteína, ela tem uma questão social também, né? Porque é sempre a parte mais cara da refeição, né? É a parte mais cara. Quer Proteína dizer, é o nutriente botar mais carne, importante e frango. valioso. É muito mais barato comer arroz e biscoito do que frango e carne, né? É mais barato. Isso... É mais barato. É uma realidade. E proteína é uma matéria-prima escassa e valiosa. A necessidade do mundo de suplementos proteicos é maior do que ele produz hoje. Quanto mais as pessoas conhecem, mais elas consomem. Então, mercado enorme. E mesmo da proteína, quando a gente sai do reino do suplemento, vai para os alimentos, seja ele de origem animal ou vegetal, já é amplamente conhecido que a proteína é a base da vida, é a matéria-prima mais importante. E por isso ela é a mais cara também, por vários motivos. O carne de frango seria a proteína mais acessível? Ovos. Ovos. Ovos em primeiro lugar. Boa. Além Flávio- da proteína? Deixa eu concluir. Sim. Aí mais 2. Ômega 3. Ômega 3, 90% da população não ingere o suficiente, ok? Porque ele vem principalmente de frutos do mar ou carne de órgãos, que é algo que a nossa cultura não ingere há muito tempo. Então, ômega 3 é importante porque é a matéria-prima do cérebro, que ajuda você, uma
Uma mãe precisa de ômega 3 para desenvolver o cérebro do feto, precisa de ômega 3 para que tenha ômega 3 no seu leite materno. A criança vai continuar precisando de ômega 3 enquanto ela vai desenvolvendo a sua inteligência. Estudos foram feitos, populações que tinham baixo consumo, que têm baixo consumo de DHA, têm proporcionalmente um QI reduzido. Quanto maior o DHA na dieta, maior o QI populacional, diretamente relacionado. E, no entanto, 90% da população não ingere o mínimo suficiente. DHA é a molécula do ômega 3 do cérebro, EPA é a molécula do ômega 3 que controla os mecanismos inflamatórios do corpo, também muito deficiente. O que é isso, mecanismo inflamatório? O corpo faz inflamação quando ele precisa. Por exemplo, vai lutar contra um vírus, ele cria uma inflamação, ele bombardeia uma área localizada, põe fogo naquela situação, estou usando linguagem figurada. E aí vem os bombeiros, que são os agentes anti-inflamatórios do corpo. E esse EPA é matéria-prima essencial para esses bombeiros moleculares. Se o corpo não tem ômega 3 suficiente, ele entra num estado permanente de inflamação crônica, onde ele não consegue desativar, a inflamação vai se alastrando e começa a permear, aí vai para o cérebro, vai para o intestino, vai tomando conta, vai ficando sistêmico, porque os bombeiros não estão ali. E aí, qual que é a melhor fonte? É óleo de peixe, o quê? Hoje ainda é o mais barato / eficiente, óleo de peixe de alta qualidade, de preferência na forma de triglicerídeos. Okay, que é a forma mais biodisponível. Cápsulas gastroresistentes, se possível, mas se estiver em triglicerídeo não é necessário, porque ele não provoca aquele famoso arroto de óleo de peixe. Uhum. Já existem formatos de alga, mas eles ainda não são cost-effective. A concentração / preço não faz justo. Então, quando a pessoa é vegana e ela tem uma questão assim, filosófica, então, tem essa opção. Ela é menos eficiente, mais cara. Hoje que temos óleo de peixe. Uhum. Com o tempo, a biotecnologia vai avançar e vai criar algas cada vez mais eficientes. Eu tenho estudado bastante sobre nanotecnologia, biotecnologia, a capacidade de você gerar moléculas a partir de leveduras, biofermentação de precisão. Então, muitos desses nutrientes vão ser feitos, printed, no futuro. Né? E um futuro muito próximo, 2, 3 anos, já está acontecendo. A gente vai ver a nossa proteína sendo feita em laboratório, não mais nos campos plantados. Né? Imagina, você tem que plantar a soja, tem que esperar o ciclo da soja. Aí, ou você vai extrair a proteína da soja, ou você vai usar a soja para alimentar um animal, esperar o ciclo do animal crescer, para depois fazer todo o processo. Imagina se você puder já simplesmente fazer a molécula diretamente a partir de um micro-organismo. Você alimenta, educa ele, e ele cria a proteína ou os nutrientes que você precisa. Então, esse é o futuro da tecnologia para a nutrição. Uhum. E o terceiro e último, para não esquecer, é magnésio. Magnésio é um macromineral que falta para... dependendo dos 60% da população, dependendo do 85%, dependendo dos estudos, é muita gente que não tem magnésio suficiente e ele é necessário para o relaxamento. Para você conseguir dormir à noite, para você conseguir relaxar o intestino e soltar o intestino, para o coração relaxar cada vez que ele contrai do batimento. Dentre outras coisas, ele é responsável por 600 funções diferentes. E é dessas coisas que os especialistas recomendam que todo mundo suplemente, desde criança até adulto, para evitar cãibra, para evitar enxaqueca, para evitar coisas que acontecem por simples carência de magnésio. São os 3 que eu diria, preste atenção nesses para começar, mas tem uma lista enorme de coisas que valem a pena. O bichinho entende desse Paranauê aí, né? Não parece pouco, não. Eu amo. Dito que ele entende, o cara criou uma empresa de suplementação e vendeu por mais de 1 bilhão para a Nestlé, um case no mercado brasileiro. Né? E eu queria que tu contasse essa história desde o começo da Pura Vida. Podendo contar também para a nossa audiência super qualificada os passos que tu, desde o começo até o primeiro investidor, o segundo investidor, até a tu vender completamente a operação para a Nestlé. E eu queria que tu falasse também sobre o teu papel de CEO da empresa e influenciador. Porque sempre que eu entrava nas tuas lives, tinham 3 mil, 4 mil velhinhas apaixonadas. Ele falou, não, Ferre, tu fala muito palavrão aqui para falar com esse público, ele dizia para mim. Comporte-se, eu falei. Comporte-se, Eu queria que tu falasse desde o começo da criação da Pura Vida, que foi um sucesso absurdo, absoluto, ainda é, né? Agora dá uma marca da Nestlé. Todas as fases da tua jornada empreendedora na Pura Vida, que eu acho que é uma coisa bem inspiradora. Sim.
Eu acabei de gravar um filme contando essa história. Em breve eu vou publicar esse filme. Mas a Pura Vida, ela começou primeiro com a minha própria jornada de transformação. Porque hoje eu sei tudo que eu sei sobre saúde, nutrição, porque eu não tive saúde no começo da minha vida. Dos 11 até os 15 anos, eu fui vivendo uma gradativa deterioração da minha saúde em ritmo acelerado. Eu fui engordando, meu fígado se encheu de gordura, eu comecei a desenvolver alergias de pele, doença respiratória, bronquite crônica, transtorno de atenção, depressão, ansiedade, insônia, tudo ruim, cada vez pior, dores abdominais, problemas intestinais. Isso é tudo ligado à obesidade? Foi tudo chegando meio que junto, gradativamente. E eu fui infecção atrás de infecção, remédio, tentando solucionar, indo em médico, nada. E aí um dia meu pai me deu um livro de presente. Chegou, me deu um livro de presente, Saúde através da alimentação natural. Eu li, primeiro assim, adolescente, né, faz aquele desdém, mas eu comecei a ler, eu li a primeira frase. Faça do seu alimento a sua principal forma de remédio, que é de Hipócrates, o grego que criou a medicina há mais de 2.500 anos. E eu li aquela frase e falei, nossa, claro, é isso. Eu não tô comendo para dar suporte para minha vida, porque fui lendo o livro, fui percebendo que a maior parte daquilo que eu comia, que era comida ultraprocessada, na forma de macarrão instantâneo, salgadinho, salsicha, achocolatado, refrigerante. Falando nisso, tu gosta de Doritos? Biscoitos, eu gostava muito de Doritos. Né? Eu gosto. Adorava Doritos, Maior Cheetos, veneno todos esses. O maior veneno que a humanidade já criou foi Doritos. Tem coisas Um piores. pacote de Doritos, cara, tem tipo Tem até 800 tem até um calorias, triângulo é amarelo. Cara, é um escrito- veneno, esse negócio um triângulo amarelo é a melhor coisa do radioativo, mundo, né? assim. Então, esses laboratórios têm mentes brilhantes, muito bem informadas, utilizando todo o seu know-how para criar um alimento que é impossível comer um só, né? Com substâncias que tocam o paladar e geram aquela recompensa, aquele quero mais, até que você tá lá pegando o cantinho do pacote, assim, né? Virando o pacote do avesso e lambendo. Então, Exatamente o que eu faço. tamanho poder desse químico na nossa fisiologia, né? Porque por muito tempo a indústria não tinha muito essa visão de que o alimento era importante para a saúde. Bastava existir alimento. Lembra, a gente está vindo numa época de escassez. O problema era ter comida no passado. A indústria surge num primeiro momento e multiplica quantidade. Industrializa, só que às custas de, muitas vezes, densidade nutricional, pureza, ausência de certos componentes que alimentos frescos não têm, né? Então, custa um preço. E eu acho que agora a indústria está revisando suas metas, até porque a população está cada vez melhor instruída e exigindo cada vez mais, e o regulatório dos países, agora com a entrada do Robert Kennedy nos Estados Unidos como secretário de saúde, mudando e pressionando o Big Pharma e Big Food a retirar corantes dos alimentos, eventualmente tirar esses óleos pró-inflamatórios que são excessivamente colocados em quase tudo que se come industrializado e criar guidelines mesmo para que o alimento em massa tenha qualidade e gere saúde. Esse é o propósito da comida, gerar saúde. Não tanto entreter, não tanto gerar prazer. Isso faz parte, que bom que a gente pode celebrar a vida através da comida, mas em primeiro lugar, gerar saúde. Então eu estava doente, eu aprendi então que o papel do alimento era primordial na saúde, com esse livrinho. Eu comecei a buscar conhecimento, viajei, estudei. Fiquei obcecado pelo tema, eu só queria saber disso. O que é alimentação saudável, quais são os recursos, quais são as dietas melhores. Estudei vários sistemas, desde sistemas antigos, ancestrais, como a Ayurveda indiana, até a macrobiótica dos chineses e várias outras formas de pensar a nutrição, japoneses, desculpa, várias outras formas de pensar a nutrição, coisas modernas, nutrição ortomolecular e foi muito bom para mim, porque a partir daquilo que eu pude praticar, minha saúde se transformou. Mas não só se transformou no sentido de me livrar dos sintomas, que de fato aconteceu, mas de me possibilitar que a minha genética expressasse uma qualidade que eu não conhecia. A minha mente começou a funcionar num outro nível, minha capacidade de foco se transformou. Ficar doente é uma coisa que eu não sei o que é, já faz um bom tempo. E
Produtividade, sono, tudo ficou muito melhor. O padrão de vida melhorou demais quando eu aprendi nutrição e outros cuidados com a saúde, né? Dormir bem, essas coisas simples, que são, quando você entende, acessíveis, quando você sabe organizar, né? São coisas que são acessíveis, você não precisa ter muito dinheiro para executar. Se você tem algum conhecimento, consegue incorporar algumas coisas importantes na sua rotina, você já vai colhendo benefícios. Quanto mais você investe, mais benefícios você colhe, basicamente. E a história da Pura Vida foi... Eu vivi essa transformação, eu voltei para minha cidade bem diferente, depois que eu viajei pelo mundo, fui para os Estados Unidos, fiz cursos, aprendi, lavei prato para poder pagar minhas contas, né? Minha família vem de uma família de classe média, então a gente não tinha como bancar meus estudos fora, mas estudei bastante nutrição. Quando eu voltei, eu estava transformado, eu estava mais saudável, eu estava magro, minha inflamação corporal tinha diminuído, as pessoas perguntaram o que eu fiz, eu falei, cara, não dá para explicar em 3 minutos. Vamos organizar um dia, marcar um dia, eu dou uma palestra, eu explico tudo. Ah, eu quero. Organizei uma primeira na minha cidade para 20 pessoas, fiquei 3 horas falando, as pessoas adoraram a minha forma de ensinar, porque eu estava falando daquilo que eu realmente entendia, não do que eu li num livro, mas de coisas que eu vivenciei, né? E, cara, esse curso gerou convite para outros, que gerou convite para outros, que de repente eu estava dando cursos corporativos, até que um dia eu recebi um convite para fazer um programa de TV no canal Sony. Aí eu fui, fiz um piloto, gostaram, contrataram a primeira temporada, foi um sucesso, contrataram a segunda temporada. A gente teve alguns conflitos, porque me pediram para fazer patrocínio de algumas coisas que não estavam ali muito alinhados com a minha filosofia. Eu tive que declinar, então eles declinaram a terceira temporada. E foi a maior bênção que a gente recebeu, porque cheguei para minha equipe e falei, quer saber? Vamos para a internet. Estava lá no comecinho do Instagram, tudo muito novo, muito fresco, tem bastante tempo isso. E ensinar aquilo que eu estava ensinando nas salas de aula, através do Instagram, através de cursos online, que depois eu criei plataformas estruturadas, com tópicos estruturados, e trouxe para 16 mil alunos pagantes, né? Mas do conhecimento gratuito, centenas de milhares, alguns milhões de pessoas assistiram os nossos cursos que a gente ofereceu gratuitamente para a população brasileira. Então, eu não sei mensurar o tamanho do impacto que o conhecimento que mudou a minha vida trouxe quando eu pude escalar isso para as pessoas, né? Mas, no meio desse caminho, os alunos começaram a me perguntar muito sobre suplementação e o que eu tomava. Eu falava, puxa, a maioria das coisas que eu compro lá fora. Compro nos Estados Unidos, compro na Dinamarca, compro na Alemanha. Eles falaram, poxa, Flávio, você podia trazer isso para nós, vender para a gente, traz o mesmo que você compra para você e distribui entre nós. Eu falei, ok, vou fazer isso. Organizei, a gente trouxe alguns lotes experimentais, foi um super sucesso. Aí eu comecei a levar no final das palestras que eu dava, as pessoas compravam e depois queriam comprar mais, porque elas entendiam, através da aula, o sentido e os benefícios daquilo, que é a cognição, o benefício cognitivo. E, por outro lado, elas tinham uma qualidade que elas podiam confiar, porque eu atestava como sendo a mesmíssima que eu usava, e era verdade, eu buscava o mesmo fornecedor. E essa é uma filosofia que depois eu levei para transformar numa empresa, que é escalar essa qualidade que eu queria para mim, na minha casa, para o público brasileiro. Porque não sei se você sabe, mas tem uma crise de confiança muito grande no mercado de suplementação. 70% ou mais dos suplementos são falsificados no mercado, de acordo com as amostras, no sentido de ou serem simplesmente falsificados, cópias com rótulos de coisas que nem tem, uma cápsula de farinha com um rótulo copiado. Acontece às vezes quando você compra um produto na Amazon ou nos Estados Unidos. Eu estava vendo um thread de fotos comparativas de cópias idênticas, dificílimo, é um detalhe que você tem que ver no cantinho. Mas aqui no Brasil também, na época da Pura Vida, a gente vira e mexe recebia foto de cliente de potes copiados nossos que eles compraram no Mercado Livre, né? Então, counterfeiting, mas até mesmo misturar no suplemento coisas que não estão listadas no rótulo ou não colocar as coisas que estão listadas no rótulo, isso é extremamente comum, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Suplementação talvez seja o mercado mais tainted, como é que é em português? Contaminado de falta de idoneidade, muito falsificar, as consequências são pequenas, a vistoria é pequena. Agora a Anvisa está se regulando para melhorar isso, mas a verdade é essa, né? E
a Pura Vida nasceu, então, desse intuito de compartilhar com as pessoas o melhor. Começou pequenininho, na quartinho dos fundos da casa do meu pai, lá em Minas, na casinha dele lá no interior. Eu mesmo rotulava, desenhava no computador o rótulo, colava, levava nas aulas, pesquisava, criava conteúdo, fazia as receitas, fazia degustação. Isso foi ganhando escala, foi crescendo, os clientes gostavam da qualidade, eles sentiam os benefícios, mandavam um e-mail pedindo mais. Logo eu já estava ali atendendo vários pedidos por dia, isso foi crescendo entre professor e... Isso foi qual ano, mais ou menos? 2008, 2007, faz bastante tempo. E foi crescendo naturalmente. Quando a gente chegou na internet, a gente transformou a empresa oficializou, fez tudo direitinho, radar de importação, começamos a trazer as primeiras importações, demos uma cara profissional, abrimos um web store. A empresa nasceu nativa digital, com proposta de oferecer para o cliente a melhor proposta de valor. Melhor qualidade, preço mais acessível possível dentro Produtos daquela importados, qualidade. basicamente. Era. A maior parte das matérias-primas importadas, quando tínhamos matérias-primas ultra high-end no Brasil, a gente usava, mas são poucos insumos de altíssima qualidade que são produzidos no Brasil. A maioria dos insumos de qualidade hoje são produzidos na Ásia. Índia produz vários insumos de alta qualidade farmacêutica. China também, por mais que haja um grande preconceito contra a China, existe qualidade... Talvez as moléculas de maior qualidade hoje venham da China em grande parte. Algumas coisas vêm da Alemanha. Estados Unidos quase não produz suas matérias-primas farmacêuticas e suplementares. Quase tudo é importado. Mas, por mais que você queira trabalhar com ingredientes locais e favorecer a indústria nacional, a tecnologia brasileira ela ainda é um pouco arcaica, mais voltada à produção de commodity do que de specialty ingredients, entende? E começou pequeno, foi crescendo, recomendação, boca a boca. A internet também viveu o mesmo fenômeno. De repente, as pessoas começavam a postar sem que, mesmo antes de haver o advento do publi, bem antes da coisa do publi existir, de se pagar para as pessoas postarem, as pessoas compravam e postavam porque elas gostavam de, pela primeira vez no Brasil, estarem acessando algo com aquele nível de qualidade, com aquele nível de carinho, de seriedade, atenção. Isso foi crescendo, foi multiplicando. Depois a gente criou uma política para entrar nas lojas, porque os lojistas começaram a pedir para nós. A princípio a gente ia ser só direct to consumer, mas a gente criou um plano para atender os lojistas, porque os clientes começaram a demandar dos lojistas. Então nasceu totalmente direto para o público. Falando com o público, explicando para o público. É uma empresa que sempre teve como flywheel bem definido, educação em primeiro lugar e, segundo lugar, a oferta de um produto. Venda fria, olha, eu tenho um produto, compro o meu produto, nunca foi uma filosofia da Pura Vida. É sempre, existe uma necessidade, uma carência, um problema muito comum que provavelmente você tem essa deficiência, a gente recomenda você experimentar, tá aqui uma solução possível. Simples, qualidade, verdadeira. Nenhuma promessa que a gente não pode cumprir e sempre cumprir tudo que a gente promete. Essas são filosofias que a gente teve e que nos ajudaram a crescer, e primeiro a passar no primeiro diligence, que é quando a gente cresceu e descobriu que a gente precisava se preparar para um salto maior, pelo ritmo que a companhia estava indo, que foi quando a gente decidiu trazer um private equity, um parceiro private equity. Que, para quem nunca passou por isso, eu já adianto que como um casamento, tem as suas maravilhas e as suas agruras, né? Então, para mim, a minha experiência, eu só posso falar da minha experiência. Óbvio, existem conflitos, e os conflitos são difíceis, porque eu, por exemplo, Isso foi em que ano o que tu trouxe o primeiro sócio? O primeiro sócio entrou em 2020. Não, em 2019. Quando a pandemia foi 2019 ou 2020? Eclodiu em 2020. Então tá. O primeiro sócio entrou em 2020, foi o Aqua Capital, Sebastian, meu amigo. Ele soube enxergar o valor da Pura Vida. Ele falou que aquele ano tinha visto 85 projetos e o único que ele viu no Brasil que ele gostou mesmo era esse. Desses 85 que ele analisou. Parabenizou, etc. E falou uma frase que eu nunca mais vou me esquecer. Ele falou, no mercado de capitais existe excesso de liquidez e carência e escassez de bons projetos. Você tem um bom projeto. Continua assim. Continua assim, né? Uhum. E quando você tem... Essa rodada, tu vendeu 20% por 100 milhões de valuation, 200 milhões de valuation.
acho que um valuation de 220 milhões nessa época, a gente vendeu mais, a gente vendeu o controle. Porque a empresa já estava num grau de complexidade que eu particularmente não estava gostando de administrar, e a proposta do fundo era realmente buscar consolidar para trazer um parceiro estratégico mais adiante, de forma a permitir que a empresa seguisse no outro patamar e fazer um exit, né? O fundo ele entra para sair depois por um múltiplo maior. Basicamente é isso. Então é um sócio financista que sabe tudo sobre como organizar a casa, como colocar um C-level competente e confiável, como estruturar os processos de forma a você ter uma comunicabilidade com uma big corporation, coisas que um empreendedor que está focado no seu negócio não sabe fazer. Então, existe um valor muito grande em tudo isso, né? Naquilo que chama-se de vestir a noiva. Às vezes você tem uma noiva muito bonita, mas o private equity vem lá e deixa ela deslumbrante para o investidor. Mal vestida fica complicada, né? Às vezes tem o seu valor mesmo assim, mas com certeza não seria o mesmo valor. E, de fato, alcançar o nível de poder sentar numa mesa de negociação e concluir uma negociação com a Nestlé é algo extremamente sofisticado, da forma como foi coordenado, foi brilhante, né? E esse é o upside, foi ótimo, deu certo. Nem sempre dá certo, sabe muito bem disso. Nem sempre o exit acontece, nem sempre a relação termina no bom ponto. Mas o meu ponto é, existem muitos atritos entre um sócio fundador idealista e um sócio basicamente financista, numérico. Então, por exemplo, eu gosto sempre de pensar nessa coisa que mudou na empresa. O que mudou quando entrou um private equity? Mudou que antes a gente não tinha metas muito bem definidas, que eram muito altas. A gente tinha metas naturais. Então, todo mês a gente batia a meta. E a minha equipe celebrava, minha equipe estava feliz, radiante. Estamos desbravando um sucesso que a gente não sabe o tamanho, cada vez é maior. Quando entrou o private equity, ele normalizou a nossa batida recorrente de metas, a nossa curva ascendente, e aumentou o nível da barra. Então, a minha equipe começou a quase chegar na cumprição da meta. E aí, o bônus não alcançava, o resultado era incrível, só que não era a meta estabelecida. Coisas que um private equity, às vezes, não tem a sensibilidade para ver. Então, eu vi a equipe começou a perder um pouco do moral, começou a ficar um pouco mais triste, porque não estava batendo as metas, e a empresa desenvolveu um caráter um pouco mais promocionista, promocioneiro, onde promoções o tempo todo para tentar cumprir as tais das metas, né? O que, para mim, tira um pouco do caráter premium e desorganiza um pouco até a própria dinâmica de preços. Mas, enfim, são divergências que nós tivemos na época. Dando exemplo de uma, tivemos algumas, contratações. Mas fez só essa venda do controle depois direto para a Nestlé, foram 2? Ou teve outros investidores? Somente isso. Foi muito rápido. Foi tudo muito meteórico. Assim, a Pura Vida começou pequena, ela teve muito tempo de base, crescendo devagarinho, mas quando ela tomou corpo, ela foi muito rápido. E quando eles entraram, eu dei muita sorte também, porque aconteceu bem no ano do Covid, bem no ano da pandemia, quando a minha empresa, que era nativa digital e oferecia soluções concretas e efetivas para imunidade, anti-inflamatórios e outras coisas diretamente ligadas ao sucesso contra o Covid, mais a minha presença nas redes explicando aquilo de uma forma bem clara e bem simples de entender, fez com que a gente multiplicasse por 4 naquele ano. Então, valorizou muito bem na entrada do fundo de capitais, né? E a gente continuou crescendo, e no meio desse grande sucesso, dessa ascensão dos anos pós-Covid, a Nestlé Health Science, que é um braço dentro da Nestlé de Health and Wellness. Eles nasceram a partir da aquisição da Novartis, um laboratório, e a sua nutrição clínica. E depois eles adquiriram outras 45, 46, 47 empresas, não sei em que número está atualmente, de nutrição e saúde em torno do mundo. Várias marcas são muito conhecidas, quem conhece do universo. Garden of Life, Solgar, Pure Encapsulations, Orgain, são marcas do mercado americano de suplementação que estão no mercado do Whole Foods, são algumas das maiores de lá. E eles estavam procurando por uma marca na América Latina que atendesse os critérios da Nestlé de qualidade e idoneidade, que são muito estritos. No compliance da Nestlé é o mais estrito que eu já vi. E nos encontramos nesse momento, onde a gente estava abrindo para trazer um próximo sócio para a gente ter uma segunda rodada. A Nestlé chegou e falou, a gente quer.
A gente acha que você é o nosso parceiro estratégico na América Latina. E aí a gente passou por uma longa jornada, 1 ano e meio, mais ou menos, de negociação. Eles mandaram todos os produtos para o laboratório na Suíça e voltaram com elogios. Falaram, é a primeira vez na América Latina que a gente analisa uma empresa de suplemento, que a gente manda tudo para o laboratório e, de fato, é o que está no rótulo, nada mais e nada menos. Então, eu fiquei muito feliz em saber que aquele carinho que eu tive desde o começo lá em entregar a qualidade máxima para as pessoas, no final do dia foi aquilo que permitiu que a gente passasse por essa peneira tão difícil, né? Os laboratórios suíços são muito, muito eficientes. E foi assim que aconteceu, né? Foi esse grande sucesso meteórico, passou pela minha vida. Eu, como empreendedor, quando a empresa ficou realmente muito grande, lá com seus 400 funcionários, o meu papel se diminuiu muito, porque a empresa nesse estágio ela fica muito baseada em processo e muito menos baseada em intuição. E eu sou um cara baseado em intuição. A minha inteligência, minha forma primária de inteligência é a intuição. Então, quando a empresa ficou muito mais protocolar, burocrática, e já tinha a sua cultura estabelecida, a sua equipe ciente do que pode, do que não pode colocar num produto, como comunicar os valores, a máquina estava muito bem estabelecida, com manual de marca e tudo aquilo que já foi preparado para uma saída, né? Eu me senti muito confortável em perceber que a minha filha tinha crescido, adquiriu maturidade, estava saindo de casa e estava pronta para se casar e viver a sua vida, né, como eu enxerguei. E fiquei muito feliz. Eu acho que a Nestlé é um parceiro que honrou demais a Pura Vida, honestamente. Desde o começo, eles enxergaram o nosso valor, eles descreveram o jeito que eles enxergavam o nosso valor minuciosamente, e isso chamou minha atenção. Fizeram um compromisso público de não mudar nenhuma fórmula, mudar a qualidade para pior, nunca, talvez sempre para melhor, mas nunca para pior. E colocaram lá no prédio da Nestlé, estava lá hoje visitando, pegaram uma bela de uma sala grande, com vista maravilhosa lá, dedicaram a Pura Vida, a equipe está inteira no prédio da Nestlé, fizeram um salão todo decorado com os produtos, colocaram na timeline histórica dos produtos da Nestlé, tá lá desde o leite condensado até a Pura Vida, que é a inovação deles do momento. Então isso para mim é uma honra, né? Poder ter criado um negócio do absoluto zero, que nasceu da intenção de compartilhar com as pessoas aquilo que mudou a minha vida, literalmente, pura e simplesmente é isso. E ver isso tomar essa dimensão, ganhar essa força. Foi uma surpresa, eu não me preparei para isso. Eu nunca estudei formalmente sobre negócio, eu fui aprendendo na prática, fazendo. Fui aprender o que era COGS, SG&A, quando a empresa já faturava vários milhões. Então, assim, business plan mesmo foi feito 2 anos antes do Aqua Capital entrar. Minha intenção era sempre fazer o melhor. Fazer o melhor, ter uma saúde financeira, ter uma margem que era suficiente para a empresa crescer e, ao mesmo tempo, ter uma boa relação de custo para o cliente. Enfim, atender todas as pontas, deixar todo mundo feliz, entregar a qualidade verdadeira e cumprir o meu propósito em primeiro lugar. Ô, Flávio, qual foi o melhor conselho que tu já recebeu e o melhor que tu já deu? Que pergunta boa, hein? Vou deixar tu pensar, vou fazer outra pergunta. O melhor conselho que eu já recebi, dentre vários, são vários, difícil eleger, mas um foi: foca na sua vaca leiteira. Eu recebi esse do Tonico, meu advisor de M&A da BR Advice. Ele é um cara maravilhoso, tornou-se meu amigo, 60 e poucos anos, cara muito sábio de mercado, conhece muito. Ele disse assim... Qual que é a frase? Ainda bem que pode cortar, ainda bem que não é ao vivo. Qual que é a frase? Advisor usualmente fala coisas barco da velha. Ele tem frases muito boas. Ele fala assim: foca na tua vaca leiteira. Ele falou: Flávio, eu sei que você está trabalhando com bolsa, fazendo uns investimentos aqui, que você está até indo bem neles. Mas agora você tem uma oportunidade. Entrou um private equity na sua companhia que inicia-se um relógio, uma corrida, porque eles já entram pensando na saída. Quanto mais você produzir, quanto mais você entregar resultados nesse curto período de tempo, a multiplicação disso em valor vai ser maior que qualquer outra coisa que você puder gerar. Então foca na tua vaca leiteira. E eu fiz isso. Parei com tudo. Parei de olhar para a bolsa, parei de olhar para a cotação de tudo e foquei no meu trabalho. E foi maravilhoso. Ele vendeu as ações, ganhou milhões e fechou a conta comigo. Viu só que coisa boa. Ô, Flávio... Pelo menos deu certo, né? Tu faltou o melhor conselho que tu já deu. Melhor conselho que eu já dei? O melhor conselho que eu já dei
é aquilo que eu estou dizendo aqui para vocês hoje. Faça do seu alimento a matéria-prima da sua saúde, a sua principal forma de remédio, algo que você escolhe como se a sua vida dependesse disso. Esse é um bom conselho. E daqui pra frente, Flávio, o que tu tá arquitetando, o que tu tá fazendo, o que tu tá pensando? Vai botar o burro na sombra? Já Não. botou o burro, já botou... Pô, Cara, o burro. sabe que foi uma jornada, né? As pessoas nunca falam assim, como é que é o pós? Como é que é vender uma empresa? Como é que é, né? Você completar o ciclo do empreendedor. O primeiro momento, ele é mixed feelings. Vem uma grande sensação de vitória, cumpri, alcancei, cheguei, subi no Everest, junto com uma perda. Nossa, a minha função, a minha utilidade, o meu papel ao acordar e estar ali e contribuir para aquilo foi levado de mim. Com um vazio na minha vida, que eu passei um tempo para entender como lidar primeiro com ele, aceitei, absorvi. Quem sou eu sem isso? Quem é o Flávio sem a Pura Vida? Depois de 20 anos trabalhando naquilo. Quem é o Flávio sem a Pura Vida? E aí viajei, comprei coisa, gastei um pouco de dinheiro aqui, fiz bastante coisa de arquitetura, que é um universo que eu amo. Eu investi, fiz casas bonitas, apartamentos bonitos, ganhei dinheiro com isso, vendi já, legal. Mas depois de um tempo, me bateu aquele sentimento maravilhoso de contribuir diretamente da minha energia, do meu tempo, para o benefício da saúde das pessoas. E nada é tão legal, cara, quanto você receber um depoimento de alguém que, por exemplo, Flávio, quando conheci você há 7 anos atrás, eu e meu marido não conseguíamos engravidar, já tínhamos tentado de tudo, já tínhamos ido em 7 médicos diferentes e nada. Hoje, nossa filha completa 7 anos, sem nenhuma doença, criada de acordo com aquilo que você ensinou, etc, etc, etc. Então, desde a fertilidade que foi possível a partir da boa nutrição, que eles não tinham, até a criação dessa criança ter sido sem doença, sem problemas, receber um depoimento, saber que o seu tempo foi usado em benefício disso, é algo que traz uma felicidade indescritível. Maior que qualquer ganho percentual de vol que você teve, porque você foi esperto, comprou um negócio mais barato, agora ele vale o dobro. É legal, é feliz, é bom, mas o sentimento de estar fazendo bem diretamente é maravilhoso. Eu acho que nós, seres humanos, temos uma estrutura que nos traz uma recompensa quando a gente está fazendo bem para o outro. Acho que... E aí, eu busquei uma nova forma de expressar esse propósito. Busquei a Nestlé, negociei com eles um waiver, que é uma liberdade para empreender, onde eu pudesse criar um negócio de personalização de suplementação através de um modelo de farmácia de manipulação, onde o cliente entra em contato direto conosco, passa por uma consulta digital, uma anamnese, e aí já sai com uma prescrição completa de um kit sob medida de todas as necessidades de algo que é produzido sobre a receita dele, com tudo que ele precisa já modelado de acordo com a idade, as necessidades, os sintomas, sem que ela tenha que pensar muito ou saber muito para suplementar. Sabe essa pergunta? Quais são os mais importantes? Muita gente pergunta essas coisas. Qual que eu tomo? Qual horário? Qual combino? Aí eu percebi que o cliente ele não precisava saber dessas coisas. O cliente tem que me dizer as coisas dele para eu dizer qual que é a solução. Então a gente criou esse novo modelo de negócio. Está ficando pronto agora em setembro a ser lançado. E estou gostando muito, está me fazendo muito bem criar novamente. Muito contente. Ô, Flávio, eu queria que tu falasse um pouco, fora essa oportunidade, nesse segmento que tu está entrando agora. Esse mercado de wellness é um mercado que explodiu no Brasil, né? Puxado aí pelo... No mundo. No Brasil, assim, essa parte, inclusive, de fisiculturistas e tal, eu acho que é maior já... O fisiculturismo no Brasil é maior que o vôlei, é maior que o basquete, é maior que... Sei lá, acho que só perde para futebol e mais alguma coisa aí. Isso puxado por esse segmento de saúde e tal. Qual outra oportunidade que tu enxerga nesse segmento? Que, obviamente, hoje tu tem não compete com a Nestlé, e tu não pode falar, mas tu pode falar as ideias. O que tu acha? Qual oportunidade que tem nesse segmento que tu acha que ainda é inexplorado? Ou academia, ou sei lá. Que as pessoas ainda têm uma oportunidade de negócio latente, claro, que às vezes só alguém de dentro do segmento conseguiria enxergar, alguém de fora jamais, né? Acho que existem várias coisas, tá?
De novo, quando a Apple, o Steve Jobs, criou o iPhone, já existia telefone, já existia calculadora, já existia MP3 player, que era o iPod até, se não me engano, e vários outros de outras marcas. Mas eles executaram muito bem uma combinação e uma forma de entregar isso nas mãos do cliente, né? Então, por dentro desse aparelho, você tem inúmeras camadas de complexidade e sofisticação, tanto de parte de hardware, quanto de parte de software e código de programação, mas como ele se apresenta para o cliente é de uma forma muito fácil, clara, tal, até que uma senhora de 70, 80 anos consegue operar e também uma criança de 2 anos. Isso é genial. Falta um pouco disso no universo do wellness. Muitas vezes o pessoal acha que complexificar e criar uma proposta ultra complexa é o next best thing, né? Buscar exames de DNA para criar uma coisa ultra. Quanto mais você complexifica, mais de nicho aquilo se torna. Se você quer fazer algo grande, você tem que falar uma linguagem e se apresentar com simplicidade para a população. Então, qualquer coisa num segmento que é extremamente científico, como longevity, que seja apresentado de uma forma clara e fácil de entender, tem muito mais sucesso do que algo que seja apresentado como algo complexíssimo. Né? Às vezes a pessoa acha que o nutricionês, o cientifiquez enobrecem, mas até certo ponto, eles também nicham. Então, isso é uma coisa que eu aprendi na pura vida. Quanto mais clareza, quanto mais simples, quanto mais fácil de entender, melhor. Né? Sobretudo, você quer falar com pessoas mais velhas, que é o público de longevidade, são primariamente pessoas mais velhas. Por quê? Porque ela se deparou com a realidade que o tempo está acabando. E que, puxa, tem incômodo. Você falar de longevidade com um jovem de 22 anos, no auge da sua robustez hormonal, com a vida saindo pela orelha, ele fala, que é isso, sai pra lá, eu vou virar a noite aqui bebendo todas e amanhã a gente vê. Né? Só que, claro, você tem mais resistência para lidar com isso na juventude, mas no final do dia, a longevidade é uma somatória de todas as suas escolhas ao longo da vida. Como você vai estar lá no final da sua vida, depende de tudo isso. Você investiu na sua mobilidade, você fez alongamentos, você construiu massa muscular, você se nutriu adequadamente, você cuidou da sua saúde metabólica, ou você exagerou nos docinhos, snacks e tentações do caminho. Tudo isso é precificado. É o livro da sua vida. Você escolhe a cada decisão. Né? Não é assim religioso, a ponto de que tem que ser tudo perfeito. Não é assim que a fisiologia funciona. Tem margem para erro, tem margem para celebrar e comer uma coisinha fora do lugar. E, assim, só você não exagerar na frequência e na quantidade. Aí, com isso, você consegue ter o prazer da alimentação, celebrar, participar de tudo. Né? Você não precisa comer grandes quantidades das coisas para participar. Você pode participar pouco. E o que te facilita? Nutrição. Estar bem nutrido, estar bem saciado. Tudo começa lá. Acho que é uma filosofia que é muito útil, muito prática. Ô, Flávio, quais são os top 3 lanchinhos para comer no escritório? Eu acho que bebidas proteicas são muito úteis, de forma geral. Tem várias marcas legais agora no mercado. Pura vida? Pura vida ainda não tem, não de bebida, digo, de Pronta, reconstituir. Né? Bebida pronta. Acho que todo escritório tem que ter. Porque se você tem snacks que são só fontes de energia, como amidos ou castanhas, que são basicamente gorduras, não tem pouquinha proteína só, você acaba perdendo a oportunidade, né, de dar matéria-prima essencial para o seu corpo. Então, hoje eu procuraria snacks proteicos. Tem vários. Salgadinhos proteicos, docinhos proteicos, bebidas proteicas. Eu iria para essa linha. Fora isso, frutas. Ô, Flávio, como é que deixa eu ver uma coisa aqui, é uma pergunta mais importante do podcast. Como que o cara faz para manter esse cabelo do Brad Pitt com 60 anos? Você exagerou um pouquinho, tô com 45, mas... Cara, olha a quantidade de cabelo que esse diabo tem. Tem bastante ainda, né? Mas já tá com já foi um pouco mais, já tá diminuindo. Tem umas entradas aqui aparecendo. Cara, nunca entende como é que em Hollywood aquela gente tem tanto cabelo. Tá aqui, ó. A fórmula. Eu vou falar você assim... que tá careca. Além da nutrição, que já é óbvio, eu não vou nem chover, né? Tem componentes que ajudam mesmo. E até equilibrar os hormônios para que não entupam os folículos, eles não caiam, né? Existe o fato de que me ajudou muito, eu estava com uma queda pronunciada de cabelo
que acabou 30 dias depois que eu vendi a empresa. Então, o estresse realmente estava impactando demais e tirar aquilo tudo, assim, aquele fardo das costas foi algo que me ajudou muito. E agora eu estou buscando empreender com um ritmo um pouco menos voraz, né? Quero fazer com excelência, tenho senso de urgência, quero fazer com qualidade, mas sem um desespero de alcançar algo que eu nunca alcancei, né? Fazendo num pace que me preserva um pouco mais. Eu acho que eu, talvez em alguns lugares, tenha me excedido. Minha filha pagou um preço de sacrifício, o tempo que eu poderia ter ficado mais com ela eu estava dedicando à empresa. E eu sei que ela lamenta por isso. Mas são coisas que você escolhe que, quando você pode escolher fazer diferente, com certeza você vai equilibrando, né? A vida... A felicidade, ela é multidimensional, né? Ela não é só dinheiro, ela não é só família, ela não é só profissão, ela é tudo. Você tem que ser feliz, tem que alcançar plenitude em tudo, né? Então, essa é a nossa busca. Ô Flávio, fala sobre carne vermelha. A gente recebeu aqui um médico, Sim. proctologista, e ele falou, olha, carne vermelha tem muitos estudos que dizem que ela é ruim, só que daí quando a gente se aprofunda nos estudos, a maioria desses estudos colocam salame, salsicha no mesmo saco que a carne vermelha. E não só isso. Qual que é o risco maior da carne vermelha? É muito melhor mesmo comer peixe, como se fala muito por aí? Como é que você vê isso na Ótima nutrição? pergunta. Eu passei muitos anos da minha vida sem comer carne vermelha, fui vegetariano por 22 anos, tá? Eu realmente acreditei que eu estava fazendo o melhor para minha saúde, mas estudei melhor, mais profundamente, e descobri que a carne vermelha é um dos alimentos mais ricos, completos e fáceis do corpo humano digerir, ao contrário do que alguma mitologia prega. Então, muito bom, muito saudável, entrega um coquetel de nutrientes fundamental para muitas camadas da população que não tem acesso a suplemento, por exemplo, precisam. Você advocar o vegetarianismo para quem não tem condição financeira, eu diria que é grave. Várias histórias para falar sobre isso, né? Eu passei por uma desconstrução do que o vegetarianismo era. Eu acreditei, hoje eu não acredito mais, por ter estudado muito, não por ter preconceito. Foi seduzido pelo canto da sereia do veganismo? Já passei por esse estágio também. Eu fiz um estudo muito completo, passei por todos os espectros. Já fiz o carnivorismo, de ficar um tempo só com carne também. E hoje eu acho que a carne vermelha é, sem dúvida, um dos alimentos mais saudáveis que você pode comprar em qualquer lugar. Mas pode comer todo dia? Pode comer todo dia, a menos que você tenha alguma restrição individual. Tem pessoas que são restritas. Por exemplo, eu não posso com lácteos em grande quantidade. Pequenas porções meu corpo aceita. Se eu como um grande pote de iogurte, meu intestino reclama. Então, sempre existe um individual, não tem uma regra na nutrição assim que é para todos. Mas, de uma forma geral, a menos que a pessoa tenha uma coisa muito específica, que o aparato digestivo dela não aceita a carne por algum motivo, isso é raro, a carne vermelha encontra-se entre as opções mais saudáveis, porque não é só proteína que ela entrega. Ela entrega microelementos raros, importantes, em alta concentração, em alta dose. Seria ainda melhor se nós humanos, já que a gente está ainda comendo carne, talvez no futuro, como eu falei, tudo seja impresso e não exista mais a indústria animal, eu não sei. Levar em conta que os nossos ancestrais não comiam somente a carne do músculo, eles comiam também os órgãos. Porque os órgãos... Fígado, rim, cérebro, coração. Porque esses órgãos são os que concentram a maior parte dos nutrientes. Você pesquisa a nutrição do rim, do fígado, do cérebro versus do músculo, é chocante a disparidade. Tanto que algumas empresas de suplementos simplesmente desidratam o fígado de boi, por exemplo, ou pâncreas, e encapsulam. É um suplemento de tão concentrado e nutritivo que é. Então, para camadas da baixa população, por exemplo, deveria ter instituições públicas ensinando como usar esse tipo de alimento de baixo custo, moer, colocar no feijão, entende? Para entregar aporte nutricional. Visto, sobretudo, que a aporte nutricional é diretamente responsável pelo desenvolvimento do QI. Se a população, uma pessoa de baixa renda, não tem acesso a nutrientes suficientes, o QI dele vai ficar abaixo. Por sua vez, a sua qualificação profissional vai ser inferior e a sua contribuição ao GDP vai ser menor. E o seu gasto público vai ser maior, porque ele vai ser mais doente. Então, a nutrição tem esse papel profundamente transformador na sociedade, que eu espero um dia que a gente tenha políticas públicas bem inteligentes para impactar de forma real a nutrição das pessoas. Ô Flávio, tá aí, muito saudável, muito galã, ganhou muito dinheiro,
muito famoso, muito bem sucedido nesse segmento. Qual foi o momento que o ego te atrapalhou na vida? Todas as vezes que eu comecei a me achar muito importante, comecei a dar vazão para algum tipo de vaidade, eu mesmo me dei algum tipo de rasteira. Eu criei alguma situação ruim para mim mesmo. Então é um tipo de conselheiro que eu aprendi a identificar como negativo, ardiloso talvez, que é a vaidade. Querer se achar importante, necessidade de ser... Aos poucos eu fui identificando, através do estudo da minha própria psicologia, e dos mecanismos da psicologia humana de forma geral, que essas coisas todas vêm de um espaço interno de carência, né? Lá dentro a criança sentiu que não foi amado o suficiente, talvez o pai não olhou o suficiente, estava viajando, alguma curvinha psicológica que ficou ali, né? E que se você vai na raiz e passa a buscar esse conforto interno, essa segurança de quem você é, ou quem é o seu valor, as coisas que você já fez pelo mundo, isso vai relaxando. E a vaidade passa a não ter mais tanto impacto sobre você, né? Isso eu passei por uma jornada. Mas todas as vezes que a vaidade me deu um conselho, eu comecei a me achar um pouco melhor, um pouco mais importante, pau, eu criei uma situação ruim para mim mesmo, que às vezes se arrastou por anos, às vezes por meses, sempre custosa, nunca benéfica. Conselho, não escute a vaidade. Seja humilde. O que tu acha mais atraente, o poder ou o dinheiro? É curioso. Eu acho, se você me perguntar diretamente, eu gosto do dinheiro porque ele é puro potencial. Em primeiro lugar, ele é liberdade e um empreendedor, ele ama ser livre para se expressar, né, para poder criar, seja uma casa, uma empresa, qualquer coisa. Então, o dinheiro é potencial criativo para o empreendedor. Ele não é um material de status, ele não é um objeto a ser mostrado ou até uma fonte de autoafirmação. Talvez no momento de fragilidade psicológica, você olha e fala, não, eu tenho dinheiro. Você relaxa nesse fato. É bom. Mas no final do dia, é um potencial. Então, poder, geralmente nesse mundo vem acompanhado de vários comprometimentos, né? Poder geralmente é dado por quem cobra algo. Você tem muito poder, você deve algo a alguém. Muito difícil alguém ter muito poder e ser livre, você não acha? E a minha meta não é ser importante, não é ser famoso, a minha meta é ser livre. Eu quero ser livre, para viver de acordo com o que o meu coração quer, para criar aquilo que eu quero criar. Então, poder é legal. Se eu tenho um amigo que tem poder e eu preciso de alguma coisa, tá alguma coisa obstruindo, ele tem um poder, eu posso ligar para esse amigo. Mas eu, pessoalmente, até pelo meu próprio estilo de vida, prefiro ser discreto, prefiro ter a minha liberdade no meu cantinho do mundo, sem ser importante, sem ser um nome irrelevante. Quem me conhece, me acompanha, sabe o quanto eu sou discreto, eu quase não posto nada da minha vida, eu não mostro as minhas viagens, eu acho que... Tu acredita no efeito sorte, Flávio? Acredito, claro, mas eu acho que a boa sorte sorri para quem está preparado, para quem está... Vai chover. Ninguém sabe quando vai chover, de que jeito vai chover, mas se você não tem baldes de chuva para coletar a chuva, então o que é a sorte? É porque você estava com o balde na hora certa, mas você pensou no balde, você planejou o balde, você calculou que aquilo ia acontecer, né? Então, sorte. O que é sorte? Sorte é você estar preparado para quando a ocasião se apresenta, você fazer bom uso dela. Talvez seja isso. Quem é a pessoa mais inteligente que tu já conheceu pessoalmente? Não vale família. Uau. Eu conheci várias pessoas extremamente inteligentes. A mais. Nossa, é tão difícil fazer essas eleições, cara. Eu não sei fazer essas coisas assim de bate-pronto, assim. Muito difícil pra mim. É por isso que isso aqui é um podcast. É o mais qualificado do Brasil e com a audiência mais qualificada. Também a audiência mais... Eles vão gostar muito de ti, porque a audiência é mais velha. 90% tem mais que 35 anos. Olha só. Estamos todos nesse clube. Eu posso falar uma pessoa que eu
que eu sonho conhecer, que eu considero a mais inteligente, porque eu acompanho há alguns A anos. que tu já conhece, a que tu já conheceu, que tu já te encontrou, que tu já falou, que tu já conversou. A mais brilhante, aquela que tu fala, nossa, essa pessoa realmente, ela era fora de série. Fora eu, obviamente, né? Os outros todos. Mais modesto também. Nunca, Ai, modesto. Fé, você vai me colocar numa situação tão ruim de ter que eleger entre os meus amigos inteligentes. Não faz isso não, cara. Vamos pular essa aí, vai, por favor. Vou te dar 1 minuto pra tu... pra tu pensar. Antes disso, eu vou perguntar do que tu te arrepende. Quando você movimenta muita energia, cria alguma coisa que acaba se tornando grande, você erra bastante também. Eu cometi vários erros. Erros em processos, erros em escolhas, erros com pessoas, momentos tensos, escolhas negativas. Então eu me arrependo dessas pequenas coisas. Mas quando eu dou um zoom out e olho, eu vejo que tudo teve o seu papel. Pequenos erros que eu cometi ali me ensinaram a não cometer um momento que eu não poderia ter cometido, que eu não tinha margem de erro. Tudo faz parte de um processo de educação e enriquecimento do empreendedor que, assim, acho que empreendedor também deveria se chamar aprendedor, porque o tempo inteiro ele tem que aprender coisas novas para vencer novos desafios que não existiam até ontem, situações que surgem, flutuações do mercado. É um processo de aprendizado muito constante. E eu amo. Eu amo. Faltou a pessoa mais inteligente que tu já conheceu? Acho que a pessoa mais inteligente que eu já conheci é o seu querido amigo de antigamente, que é o Albuquerque, que quietinho na dele, sem dar muita atenção para ninguém, ou mesmo sem chamar muita atenção, tem ano após ano resultados históricos batendo os principais fundos somente com a sua genialidade e talento. Sem dúvida. É um cara Supera muito bem. genial. É uma máquina. Qual o teu sonho grande, Flávio? Né? Porque eu batendo esse papo contigo aqui, eu percebi uma oportunidade de negócio. Mas fala aí qual é o teu sonho grande. Depois, em off eu vou dizer, vocês não... O meu sonho grande é criar uma solução tão grande que impacte a saúde pública de forma relevante, no sentido de no sentido, por exemplo, da cesta básica vir acompanhada de uma suplementação completa, subsidiada pelo governo, para que as pessoas possam conhecer um novo patamar de qualidade, possam adoecer menos, possam ter mais inteligência, possam prosperar mais e melhor. Esse tipo de sonho. Eu quero que as crianças nas creches recebam pacotes de nutrição que entreguem tudo e permitam que elas se desenvolvam da melhor maneira. O meu sonho grande é estar ali trabalhando, não necessariamente aparecendo, mas sendo parte de uma engrenagem que faz com que isso aconteça de uma forma ou de outra. A mudar o máximo possível de vidas através da nutrição. Esse é o meu sonho grande. Vocês são... 1h23, estouramos, vocês são presentes. Flávio Passos, um dos maiores especialistas em longevidade. Vou ter que fazer um episódio 2, que o cara manja demais desse negócio. E está em off, mas vai voltar para ser on nas redes sociais. Ele só dá uma parada depois que ele... Uma pausa para reflexão. Se tu quiser saber a ideia de negócio do Fer, que ele acabou de falar aqui, que a gente vai falar em off depois... Entre no grupo do... Entra na nossa comunidade do WhatsApp. Na comunidade do Boa. WhatsApp. Vejam só. Você vai falar em off a ideia, né? Ó, aqui, ó, uma canequinha do podcast pra você levar pra casa. Vou lembrar, Olha, vou dar de tá- presente pro meu pai essa aqui. Ah, ué. Ele vai lembrar. Aí, ó, ele tava falando, putz, sou vegetariano, eu falei, pá, vou perguntar da carne vermelha, bom, pelo menos ele tá comendo carne vermelha, a Minerva Foods Bom. traz carne aí, ó, de primeiríssima. Churrasco de qualidade. qualidade Obrigado. Minerva Foods. Alô, família Queiroz. Obrigadíssimo. Muito obrigado pelo prestígio. Olha só, os patrocinadores, Uau. Minerva Foods. Minerva Foods, 60 bilhões de faturamento em 2025, hein? Não é qualquer coisinha não, bebê. Espetacular aqui o kit de churrasco da Minerva Foods. Dá pra trocar de carro. Dá, pô. Lindo. Tu usa a inteligência artificial? Então temos um kit adapta. Kitadapta.org, você vai ter. Nós já temos presentes da XTB? Temos. Caraca! Primeiro convidado a receber o kit da XTB. Nossa, quanta Olha coisa. aqui, Se eu ó. soubesse, tinha vindo Se antes. você gosta de fazer análise de mercado internacional,
Vamos ver o que tem no kit da XTB? Vamos, eu não tinha a sessão presente Olha aqui, agora. ó. Um canecão daqueles de levar no carro, top. Eu ganhei um. A gente tem um fone de ouvido, Bluetooth, Caraca. do caralho. Tudo da Fantástico. XTB. Boa, aqui, boa. que você pode... Depois o YouTube nos pune. Você Muito pode, obrigado. inclusive, Vocês consultar estão os mercados presentes internacionais aqui. gratuitamente e ao vivo em tempo real. O pior é que a gente tá fechando com o patrocinador, vai dar um presente raiz. Flávio, obrigado demais. Presença ilustre aqui. O homem da longevidade que está em off, mas ele voltará a estar on. Uma vez eu falei, cara, me ajuda aqui nisso aqui. Cara, ele mandou uma caralhada de coisa assim, até me confundiu. Em setembro, Então, em setembro eu a gente vai gostei. poder acessar lá a página da Eu empresa gostei nova e vamos que virar tudo agora ele cliente falou, aqui. tem que simplificar. Irmão, obrigado demais. Obrigado a você. Parabéns pelo sucesso. Queria que vocês não gostaram desse vídeo, vocês mandem nos grupos de WhatsApp. Se vocês gostarem, vocês mandem nos grupos de WhatsApp também da família, principalmente para quem tem mais de 60 anos, que é um belo de um podcast. Um grande abraço a todos, até o próximo Café com Ferro, podcast que mais cresce no Brasil, ainda não o maior, mas o melhor. Um grande abraço a todos, Flávio, obrigado. Obrigado, Flávio. Obrigado, Obrigado para time. toda a equipe. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 19 horas. Um beijo a todos. Beijo! Muito bueno! Fantástico, parabéns, cara. Vocês